Hoje eu vou começar fazendo um pedido a vocês. Se você receber um texto atribuído a mim que começa com "eu não peço desculpas", por favor, se quiser repassar, repasse, mas tire meu nome. Isso não é meu. Eu não escrevo assim, eu não tenho esse estilo, eu não sou panfletário, e muito menos eu começaria um texto sob o pressuposto de que eu deveria pedir desculpas por ele. Já apareceu esse texto em outra ocasião, isso me incomoda muito, incomoda porque até é uma questão de amor próprio, a pessoa pensar que eu seria capaz de produzir um texto assim. Então, por favor, se receber, devolva ou peça para tirar meu nome. Então vamos lá, vamos ao comentário de hoje. E eu começo falando sobre aquela história do porteiro do condomínio onde morava o então deputado federal Jair Bolsonaro. Hoje de manhã, numa rádio, me perguntaram: pois é, tem fato novo aí sobre o porteiro? Eu disse: não tem fato novo. Tem fato velho, que é o arquivamento dessa história. Isso é uma coisa velha. Apareceu lá a declaração do porteiro envolvendo o nome do presidente, do então deputado federal. Como ele hoje é presidente, mandaram para o Supremo examinou, ouviu as gravações e mandou arquivar. Diz que não tem nada a ver com Jair Bolsonaro. Nada a ver mesmo. A perícia apurou isso, o Ministério Público esclareceu, o Procurador-Geral da República chegou a dizer que é caso pode ser caso de denunciação criminosa, de falso testemunho, de difamação. A perícia mostrou que o porteiro mentiu. Só que isso não é de hoje, não é de ontem, nem de anteontem. Isso já faz tempo. O assunto o porteiro já estava retirado como testemunha dessa história. Mas, enfim, apareceu lá um depoimento que já tinha sido descartado, e até enquadrado em falso testemunho. Então, isso não existe mais. O presidente volta para o Brasil, aí tem mais uma. Ele fez aquele desabafo lá de madrugada em Riad, na capital da Arábia Saudita, quando ouviu o noticiário do Brasil, 6 horas, uma diferença de fuso horário. A gente nota que ele ficou muito nervoso, devia estar com a pressão lá em cima. E agora mais uma. Ele, inclusive, parece que foi surpreendido com a declaração, numa entrevista com a grande Leda Nagli, que é uma excelente entrevistadora, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. E eu acho que ela perguntou sobre esses movimentos lá no Chile e tal, e ele respondeu que se houver uma coisa assim no Brasil, que talvez fosse o caso de fazer um plebiscito para saber se o Brasil não precisaria de uma solução tipo AI-5. Isso provocou um grande escândalo, é claro, porque o AI-5 foi imposto pela junta militar em 1968, em dezembro. Foi aí que começou o regime autoritário, porque tinha esse AI-5 com poderes de fechar o Congresso, de caçar mandato e de estabelecer censura prévia, além de suspender o habeas corpus em casos de questões, crimes políticos. E isso durou até Geisel. Geisel é que derrubou o AI-5 para entregar o governo de transição para o Figueiredo. Então isso causou uma grande celeuma. O presidente parece que foi surpreendido por isso, ao ser perguntado a respeito, disse que não sabia se alguém está falando nisso, está sonhando, mas que se foi o filho dele, que ele lamenta. Houve críticas do presidente da Câmara, do presidente do Senado, mas, inclusive, o Procurador-Geral lembrou disso, é a imunidade parlamentar, ele pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser, porque há imunidade parlamentar. Ele é maior de idade, tem mandato. Só que esse episódio todo, que certamente incomoda o presidente, que certamente prejudica o presidente, porque a gente passa por cima de um princípio jornalístico, pelo menos no meu tempo sempre foi assim,
que a pessoa não tem culpa de o filho ter feito isso ou aquilo. Eu lembro quando surgiu o caso do filho do Pelé, né, a recomendação, olha, Pelé não tem nada a ver com isso. Né? Um crime, uma má conduta de um filho não se transmite para o pai. E vice-versa. Né? O filho não tem culpa se o pai é um corrupto, uma coisa assim. Né? Então, são maiores de idade. Né? Mas, enfim, só que hoje é assim, o filho fala uma coisa, parece que cobra-se do pai. Né? Seria mais ou menos como o noticiário dizer assim, olha, os suspeitos do assassinato de Marielle saíram do condomínio onde mora Jair Bolsonaro. É mais ou menos isso, né? Para pegar para fazer a campanha, a crítica. Né? Mas, enfim, eu acho que o ideal seria que deixasse bem claro, o presidente deixasse bem claro isso. Olha, são meus filhos. Mas não falam pelo presidente da República. Falam apenas pelo mandato deles. Um tem mandato de vereador, o outro tem mandato de deputado federal, o outro tem mandato de deputado de senador. Não falam pelo meu mandato. Né? Eu sou pai, mas eu sou presidente da República. E eles são senador, respectivamente, senador, deputado federal e vereador. Né? Eu acho que ficasse isso bem claro para as pessoas ficarem com mais constrangimento se quiserem fazer ligação de uma coisa com a outra. Olha, o Eduardo falou em AI-5 porque o Jair está falando em AI-5, está querendo AI-5. Essa é a ilação que estão tirando, né? Aí eu pergunto, gente, vamos praticar jornalismo, né? Vamos nos ater aos fatos. Qual foi o fato? Foi um deputado federal, no uso de seu mandato, da sua imunidade parlamentar, que deu um palpite sobre como conter a hipótese de haver distúrbios como houve no Chile, né? Não houveram, hein? Como houve no Chile e como reagiríamos no Brasil. Aí ele sugeriu, talvez a gente fizesse um plebiscito, como aconteceu na Itália, dando superpoderes ao governo para agir. Né? Foi, em outras palavras, era isso. Né? Mas aí, Mas ele também não podia ter falado de corda em casa de enforcado. O Brasil está ainda vivendo aquela síndrome e tal. Né? Eu lembro de Nelson Jobim, o verdadeiro relator da Constituição, na Constituinte, me dizer depois, né, anos mais tarde, olha, nós fizemos uma Constituição sob a síndrome do preso político, da censura, da repressão. Então a gente deu muito direito ao criminoso, né, supondo que fosse um criminoso político. E aí estão os criminosos comuns aí, cheios de direitos, e é isso que contribui para a imunidade desse país. Bom, eu queria registrar aqui com muito orgulho uma informação que me deu pessoalmente o CEO da Gol, o Paulo Rakhnoff. Né? Ele me disse, puxa, eu queria te cumprimentar há tanto tempo, faz umas 2 décadas por aí, quando ele era dirigente da indústria automobilística, no caso Volkswagen, né? Em que viram um artigo meu que falava sobre o farol auxiliar, né? E sua consequência na frente e atrás. Né? O sujeito liga o farol auxiliar como se fosse para enfeitar o carro de árvore de Natal. Né? Só que o farol auxiliar, aquele farol que está abaixo dos faróis regulares, normais, né? Não tem luz baixa. Tem um facho fixo, reto, que é para mostrar para os outros que há um carro perdido na neblina. Então só se usa em neblina esse farol. Né? Eu já vi no catálogo, no manual do proprietário de Ford, por exemplo, esse alerta. Olha, só se você não enxergar em 50 metros, liga esse farol para saberem que você está dentro de uma nuvem, dentro da neblina. E esse negócio atrás acende mais um filamento como se estivesse apertando a luz do freio. E ofusca a pessoa que vem atrás, ofusca o que vem no sentido contrário. Né? Aí ele me disse o seguinte, né? Graças a essa manifestação sua, nós suspendemos, a indústria automobilística suspendeu a equipagem dos carros mais vendidos, digamos dos carros populares, os carros mais baratos, para não ficar um Deus nos acuda, todo mundo se ofuscando
pelas estradas e ruas brasileiras. Eu fiquei feliz em ter contribuído, quem sabe, para ter evitado aí mais acidentes, né? Por último, eu queria registrar que a suspeita está em 10 navios de jogar petróleo no mar, mas focando já num navio, um navio de bandeira liberiana, de propriedade grega, bela receita, e que compra clandestinamente petróleo na Venezuela, né? Chega lá clandestinamente por quê? Para passar por cima das sanções econômicas que principalmente os Estados Unidos dirigem à Venezuela. Então sai de lá e vende, pode estar vendendo no oceano, fazendo transbordo para outro navio. Pode ter sido isso, na hora do transbordo ter havido um acidente. Eles passam em silêncio pelo radar aqui para ir para a Ásia. Procuram não aparecer, né? Um navio de bandeira liberiana. Eu queria aproveitar só para cultura geral, né? Libéria é o único país da África que nunca foi colônia. Libéria vem de livre. Foram os negros americanos que tinham sido levados por escravos e que foram levados de volta para a África. O governo americano comprou o território para fazer aquele país. A capital se chama Monrovia, em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, James Monroe, né? Que foi... a língua lá é o inglês, né? Então, só para a gente aproveitar e falar sobre um país excepcional. E em 1822, quando Dom Pedro estava gritando independência ou morte, a Libéria se tornava uma república, né? Já de cara, já de saída. Bom, por hoje era isso. Obrigado pela companhia. De Brasília, Alexandre Garcia.